Capítulo 72, Reencarnação de um demônio, única maçã ruim na antiga família Gu imortal. Assim que eles chegaram ao reino superior, Sukingji foi feito para testemunhar o gigante horrível que era a família de Gu Shangji. Ela não pôde deixar de se sentir inquieta em seu coração durante o último período de tempo. Afinal, ela era apenas uma mulher, e mesmo tendo uma outra alma dentro dela que ocasionalmente lhe dava todo tipo de ideias, ela ainda não conseguia deixar de se sentir um pouco confusa com as situações que lhe vinham à mente. Ela não sabia o que fazer se Gu Shangji não a quisesse. Afinal, não poderia faltar mulheres lindas e talentosas ao redor de alguém com uma identidade tão assustadora quanto a de Gu Shangji. Ela, por outro lado, era uma pessoa desastrada que provavelmente não conseguiria agradá-lo muito. Alguém como ela, que nasceu no reino inferior, não significava nada aos olhos das pessoas do reino superior. Ela foi muito clara sobre isso depois que suas memórias se fundiram com mais e mais fragmentos de memórias de sua segunda alma. Não apenas isso, ela entendeu um pouco o status aterrorizante que Gu Shangji possuía. Naquela época, o medo era uma das maiores razões de Sukingji para se render a Gu Shangji. Mas depois que ela passou mais e mais tempo com ela começou a desenvolver um sentimento inexplicável de atração por ele. Embora ele fosse imprevisível, às vezes completamente indiferente, e menosprezasse tudo e todos no mundo, ele ainda a tratava bem e a mimava muito. Uma vez que alguém comovesse o coração de uma mulher, ela naturalmente não iria querer se separar deles. Então agora que Sukingji ouviu a pergunta de Gu Shangji, ela sentiu sua cabeça zumbir, e inconscientemente pensou que Gu Shangji não a queria mais. Claro, não foi totalmente culpa dela. Qualquer outra mulher em seu lugar provavelmente pensaria o mesmo. A única pessoa em quem ela podia confiar perguntou sobre seus planos para o futuro, então isso não significaria que ele estava se preparando para afastá-la. Ou esse Bran esqueceu seu físico de aquecimento de cama, cultivo e aumento, ou ela pensa que Gu Shangji é realmente um santo que não o cobiça. Gu Shangji planejou apenas provocar Sukingji um pouco fazendo essa pergunta a ela. Ele não precisava se concentrar no cultivo como as outras pessoas, então ele estava se sentindo entediado e só podia se divertir um pouco intimidando Sukingji assim. Em resposta às suas palavras, no entanto, ele viu os olhos de Sukingji ficarem um pouco vermelhos. Com isso, ele não pôde deixar de rir alto. Por que eu traria você para o reino superior se eu não quisesse você? Eu teria deixado você no reino inferior se fosse esse o caso. Você é tão astuto em dias normais, então por que você virou tão confuso algo tão pequeno? Gu Shangji falou com uma risada. Se ele tinha sentimentos por Sukingji ou não, mas intimidá-la certamente trouxe grande alegria ao seu coração. A beleza era como um item de coleção, e quanto mais você tivesse por perto, mais eles seriam agradáveis aos olhos. Claro, se eles poderiam afetar seu julgamento e razão era uma questão completamente diferente. Ele só precisava de algumas palavras bonitas para convencê-la. Sukingji ficou atordoada por alguns momentos depois de ouvir suas palavras e mordeu os lábios enquanto se sentia injustiçada. Jovem mestre, você é tão irritante. A propósito, você não tem algo a me dizer? Com isso, Gu Shangji olhou para ela com um sorriso brincalhão e perguntou. Afinal, ele sabia que Sukingji estava tramando algo.
mesmo depois de tantos dias, seu valor de fortuna não parava de aumentar e já havia subido muito. Um fenômeno tão estranho só poderia significar que ela estava escondendo alguma oportunidade fortuita ou algo assim. Gu Shangji adivinhou que Su Qingji era a reencarnação de algum poderoso especialista sobre o qual ele poderia ou não ter ouvido falar, ou ela estava de alguma forma relacionada ao reino superior. Isso faria sentido do ponto de vista da trama. Pensando nisso, ele esperou pela resposta de Su Qingji. Jovem mestre, me desculpe por esconder isso de você, mas há algo que eu não lhe contei. As palavras repentinas de Gu Shangji levaram Su Qingji a erguer seu lindo rosto, e ela olhou para o rosto dele. A expressão dele a deixou perplexa, e ela imediatamente entendeu do que ele estava falando. De qualquer forma, ela estava procurando uma oportunidade para contar a Gu Shangji sobre esse assunto, só que ela não sabia como começar a conversa. Diga-me, sou todo ouvidos. Ao mesmo tempo, ele olhou para o valor da fortuna de Su Qingji. Foram 500 pontos. Quando ele a conheceu, ela tinha apenas cerca de 300. Mas depois de chegar ao reino superior, sua fortuna cresceu descontroladamente. Ele reconheceu que o relacionamento dela com o reino superior não era simples. A questão é que, desde o momento do meu nascimento, eu era diferente dos recém-nascidos normais. Não só sabia muitas coisas desde o nascimento, mas também sabia que outro eu existia no meu mar da consciência. Su Qingji organizou cuidadosamente seus pensamentos e explicou a Gu Shangji. 2 almas em um único corpo. Isso é interessante. Parece que meu palpite não estava muito longe. Ela não apenas foi uma figura poderosa em sua vida anterior, mas também tem outra alma. Claro, ele não poderia ter adivinhado esta situação. Será que a fortuna de Su Qingji continuou aumentando porque ela começou a se fundir com sua outra alma? Isso explicava sua peculiaridade. Foi por esta razão que a sorte de Gu Shangji também continuou aumentando, embora lentamente. Afinal, Su Qingji pertencia a ele agora. As suas memórias e as de sua outra alma são compartilhadas. Gu Shangji perguntou. Estamos em uma espécie de relacionamento simbiótico 2, e só consigo me lembrar de algumas de suas memórias. O resto das memórias parece estar selado por uma névoa que lentamente se dissipa e as libera. 2. Os dois são muito próximos, mas não conseguem ler a mente um do outro. Gu Shangji não é alguém em quem podemos confiar, então como você pode revelar nosso maior segredo para ele? Ao mesmo tempo, a voz malévola de sua outra alma soou na mente de Su Qingji, mas ela a ignorou. Afinal, ela estava no controle total de seu corpo. Selo. Esse não deveria ser o caso. Muito provavelmente, suas memórias estão danificadas. É possível que ela fosse uma figura poderosa no reino superior que não teve escolha a não ser reencarnar no reino inferior. Depois disso, ela estava destinada a acabar como a mulher do filho favorecido do céu, conforme ditado pela trama. Depois disso, suas origens seriam reveladas como não sendo tão simples, certo? Gu Shangji adivinhou em seu coração depois de ouvir a explicação dela. Claro, havia uma chance de que seu palpite não estivesse correto. Jovem mestre, ocasionalmente sonho com um antigo campo de batalha envolto em escuridão, com todos os tipos de criaturas lutando.
Eu sonhei que havia me transformado em um demônio que era adorado por muitas criaturas que eu nunca tinha visto antes. Sukingji tremeu com a menção disso. Nesses sonhos, ela parecia um monstro incomparavelmente assustador, implacável e sanguinário que desejava destruir tudo. Ela pensou que poderia ter sido um pesadelo, mas à medida que passava mais e mais tempo no reino superior, ela experimentava mais dessas visões. Ela não era estúpida e imaginou que aquelas eram memórias de sua vida passada ou tinham algo a ver com sua outra alma. Ela sempre quis contar a Gu Shangji sobre esse assunto, pois acreditava que Gu Shangji, que havia experimentado muito mais do que ela, poderia ter uma ideia melhor sobre sua situação. Ela agora não tinha nenhuma semelhança com o demônio em seu sonho. Então é assim. Você não precisa se preocupar com esse assunto, embora eu não possa dizer muito, mas tenho alguns palpites em mente. Gu Shangji a confortou com um sorriso. Suas palavras trouxeram alívio ao coração tumultuado de Sukingji. Gu Shangji, por outro lado, sentiu que poderia ser apenas uma coisa boa para ela. Com duas almas em um corpo e inteligência que não poderia ser rivalizada por muitos, Sukingji poderia alcançar alturas inesperadas se ela se fundisse com sua outra alma e memórias. Ao mesmo tempo, ele colherá enormes benefícios também. Quanto a ela ser um demônio, ele precisaria perguntar à mãe, pois ela sabia mais sobre esses assuntos e deveria ter algumas informações. Afinal, a seita divina primordial já foi chamada de seita demônio primordial. Foi somente através do esforço contínuo de seus muitos discípulos e anciãos que mais tarde poderia mudar seu nome de seita demoníaca para seita divina. Embora seus atos não tenham mudado muito, seu novo nome soou muito mais correto. Afinal, a palavra demônio não tinha nenhum significado positivo, não importava em que canto do mundo alguém fosse. O que mais? A herança de artes do diabo de Gu Shangji parecia ter alguma conexão com a seita do demônio primordial também. Embora não houvesse uma conexão direta, eles não eram estranhos um ao outro. 3. Isso se refere à sua herança nas artes do diabo, e seu criador, provavelmente, e a seita do demônio primordial. Gu Shangji deixou as duas garotas depois de explicar mais alguns detalhes para elas. Em seguida, ele precisava pensar em como lidar com seus assuntos na família. Seu pai já havia dito a ele que muitos anciãos da família o criticavam pelas costas, e o maior motivo para isso era o ato de cavar ossos que seu original havia cometido naquela época. Embora muitos na família Gu brigassem entre si, eles ainda tinham uma linha de fundo e se certificavam de não cruzar certos limites. Matar membros da família era estritamente proibido e todos os infratores receberiam punição severa. O original Gu Shangji, que ainda era uma criança naquela época, cobiçou o talento de sua prima e impiedosamente desenterrou seu Deobun. Embora esse assunto tenha sido suprimido naquela época, não podia ser escondido dos anciãos da família. Embora eles não tenham dito nada em voz alta, seus corações estavam cheios de insatisfação em relação a Gu Shangji. O tropo de cavar ossos. Gu Shangji, como um transmigrador, estava naturalmente mais familiarizado com esse tropo do que qualquer outro, e ele também teve que carregar seu fardo desde que passou para o corpo do perpetrador. Gu Xian'er, meu primo que era 3 anos mais novo que eu.
Esse tropo de cavar ossos é mais difícil do que lidar com aquelas crianças favoritas inúteis do reino inferior. Claro, se os eventos forem diferentes do tropo que eu conheço, então tudo bem, mas se minha prima tiver uma divindade de salgueiro atrás dela, então. Eu sempre pedi ao meu pai para encontrá-la, pois posso sentir vagamente que ela está viva devido ao Daeobun que tirei dela. Infelizmente, meu pai nunca encontrou seu rastro. Isso deve significar que há um especialista apoiando-a. Gu Shangji pensou em contramedidas em seu coração. Afinal, os filhos favorecidos do céu no reino superior definitivamente estariam quilômetros à frente de lixo como Ye Qian e Lin Shen. O que mais? Muitos anciãos da família Gu sentiram culpa por sua prima, cujo Daeobun ele cavou e tomou para si, e sentiram remorso por não protegê-la bem. Eles nem sequer se dignaram a dar-lhe uma boa olhada. Assim que esse assunto viesse ao mundo, sua família Gu acabaria como nada além de motivo de chacota, e os membros de sua família certamente não ficariam do lado dele naquele momento. Enquanto Gu Shangji pensava sobre esses assuntos, seus olhos se estreitaram e ele pensou em algo. Segundo a memória do original, aquele meu primo tinha um avô que foi para outro reino em busca de algo, e acabou ficando preso lá. Depois disso, seus pais, que estavam preocupados com ele, trouxeram um monte de pessoas de sua linhagem e foram resgatá-lo. No final, ela foi deixada na família sob os cuidados de algumas pessoas de confiança em seus pais. Como ela e o original eram semelhantes em idade, ele a encontrou por acaso e descobriu seu Daeobun. Ele imediatamente o cobiçou para que pudesse esconder seu coração demoníaco. Embora Gu Shangji não afirmasse ser uma boa pessoa, ele não conseguia fazer algo tão hediondo quanto cavar o osso de uma garotinha ainda mais jovem que ele. Além disso, não seria melhor brincar com ela e transformá-la em um de seus trunfos? Afinal, aquele primo parecia ter sido cortado do modelo de um imperador celestial. Infelizmente, não adiantava pensar nos ISS. Felizmente, os dois lados não caíram na loucura e tentaram se matar. Após a persuasão de vários anciãos, seu lado deu um passo para trás, e meu pai também apenas os exilou da família. O que mais? Não há muitos no mundo exterior que ousariam prejudicá-los. Agora que sei que minha prima está viva e escondida em alguma terra desconhecida, acho que não demorará muito para que ela se mostre e me desafie a se vingar. Falando nisso, eu sou a única maçã podre da família Gu. Não é à toa que nasci com um coração demoníaco. Que maldição maligna! Meu pai teve que fazer tudo isso apenas para encobrir esse Devil Heart. Gu Shangji murmurou para si mesmo. A essa altura, ele já havia organizado seus pensamentos. Logo, um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto. Embora sua situação parecesse problemática, havia muitos métodos que ele poderia usar para lidar com isso. Capítulo 73, Abandonado pelo Mundo, Pit Demon of the Forsaken Land. As ideias de Gu Shangji não eram tão sofisticadas. O que mais importava para ele agora era descobrir o paradeiro atual de seu primo e também fazer alguns preparativos com antecedência. Afinal, havia uma grande chance de que seu primo fosse apoiado por um poderoso mestre, e as outras pessoas da família Gu também estivessem envolvidas. Por enquanto, ele só poderia comandar e mobilizar algumas das forças de sua própria linhagem. Quanto às outras linhagens,
Ele calculou que eles só se submeteriam a ele depois que ele se tornasse o patriarca da antiga família imortal Gu. Além disso, usar as outras linhagens para descobrir o paradeiro de seu primo só resultaria em mais perdas do que ganhos, e seus planos posteriores também seriam afetados. Gu Shangji caiu em contemplação por um tempo, e então convocou seu lacaio que estava fora de sua residência. Ada. Ada está sob seu comando, jovem mestre. Um homem forte vestido de preto entrou com uma expressão respeitosa. Por sua aparência, pode-se dizer que ele não era humano, pois finas escamas azuis claras podiam ser vistas cobrindo seus braços. Ada tinha o sangue do clã do dragão imortal correndo em suas veias, e a família Gu o criou desde o nascimento. Ao contrário dos outros servos estrangeiros da família, ele podia entrar e sair das regiões interior e exterior à vontade. Ele estava atualmente no reino dos falsos deuses e poderia ser considerado um dos Canfadonts de Gu Shangji. Dê esta carta ao velho Ming e diga a ele para investigar o assunto escrito para mim. Gu Shangji comandou. Assim que suas palavras saíram, uma carta escrita com sentido espiritual caiu nas mãos de Ada. O velho Ming era um rei-deus que poderia ser considerado uma figura poderosa mesmo no reino superior, então seria mais conveniente para ele se investigasse o assunto. Antes de ir para o reino inferior, Gu Shangji sempre instruiu Ada a lidar com seus assuntos, mas agora que ele tinha um forte Deus-Rei à sua disposição, tudo se tornou muito mais fácil para ele. Entendido, jovem mestre. Ada recebeu seu comando para partir e partiu imediatamente para a região exterior para encontrar o velho Ming. A família Gu era um gigante com um território mais vasto do que a imaginação de alguém. Para ir da região interna para a região externa, era preciso viajar por várias formações de teletransporte. Se alguém acidentalmente entrasse no território da família Gu, eles poderiam facilmente se perder e passar o resto de suas vidas procurando uma saída. Claro, isto é, se as bestas assassinas que vagavam por todo o território da família Gu não destruíssem aquela pessoa primeiro. Assim que Ada saiu, Gu Shangji pediu seu painel de atributos. Ele não havia melhorado muito seu cultivo depois de retornar ao reino superior. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S8 Desolate Dimen Alberd. Identidade, verdadeiro discípulo do celestial e imortal Deio Palace. Linhagem, Ons Coração do Diabo Osso Deio. Cultivo, Lorde conferido, estágio de pico. Habilidades místicas. Celestial e Imortal Deio Codex sétima camada, 99%. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Pontos de destino, 4.000. Valor da fortuna, 2.000, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Talismã de percurso de domínio X1. Fragmento de 1/3 de uma semente mundial X3. Cartão de saque da fortuna X3. Seu valor de fortuna subiu para 2.000 pontos sem que ele soubesse, e não foi um pequeno aumento. Claro, com 2.000 pontos de valor da fortuna em sua mão, Gu Shangji se perguntou se ele deveria entrar no Outer Jedking Realm imediatamente. Uma vez que seu cultivo subisse para o Outer Jedking Realm, uma mudança sublime apareceria em seu corpo,
e seu poder de combate subiria para alturas completamente novas. É que Fortune Value era algo etéreo, e ele não sabia quais seriam as consequências. Quando seu valor da fortuna estava próximo de zero, nada acontecia com ele, nem bom, nem ruim. Depois de pensar por um tempo, Gu Shangji adivinhou que poderia ser por causa de sua Dark Fortune. Sistema. Como Dark Fortune não existe nos 7 níveis normais de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e roxo, poderia ser uma anomalia. O que acontecerá se eu perder todo o meu valor da fortuna? Gu Shangji perguntou em sua mente. Assim que ouviu sua pergunta, o sistema respondeu: Anfitrião, você não precisa se preocupar com este assunto. O conceito de valor da fortuna é o método do sistema de calcular recompensas e penalidades, pois a fortuna real é ilusória e não pode ser realmente quantificada. Foi convertido nesses valores fáceis de entender para que você possa compreendê-lo com facilidade. Afinal, Gu Shangji era um transmigrador com um processo de pensamento diferente dos nativos deste mundo, então ele poderia entender facilmente o conceito de valores e números. Como o host é uma anomalia, o mundo há muito desistiu de você. Na verdade, mesmo que todo o seu valor da fortuna desapareça, isso não afetará você de forma alguma. Anfitrião, você deve ter notado que não importa quanto valor da fortuna você tenha, isso não afeta sua vida diária, as oportunidades que você pode encontrar e o tipo. Mesmo se você tiver um grande encontro fortuito e ou herança, você não será capaz de aumentar seu valor de fortuna. A única maneira de ganhar o valor da fortuna é conquistando pessoas abençoadas com grande fortuna ou matando os filhos favorecidos do céu. O sistema imediatamente esclareceu muitas dúvidas de Gu Shangji com sua explicação, então Gu Shangji não pôde deixar de acenar com a cabeça em resposta. Não era de admirar que, embora seu valor da fortuna tivesse atingido um nível muito mais alto do que Yeshen começou, ele ainda não havia encontrado algum tesouro celestial ou oportunidade caindo em seu colo do nada. Ele nunca poderia imaginar que o mundo desistiria dele assim. Então esse era o tratamento reservado aos vilões. Se os vilões queriam alguma oportunidade fortuita, eles tinham que ir para os filhos favorecidos do céu. Claro, Gu Shangji preferia colher frutas maduras em vez de procurar oportunidades em todos os cantos do mundo. Encontrar alho poró para colher foi a melhor oportunidade em si. Então o valor da fortuna nada mais é do que uma reserva de pontos de destino para mim. Já que é Fortune Value que ganhei sozinho, tem uma relação de troca de 10 pontos de destino por um ponto de Fortune Value. Gu Shangji ficou surpreso com essa percepção. Seus 2.000 pontos de valor da fortuna eram como 2.000 tijolos de ouro que ele poderia trocar por riqueza a qualquer momento. Sua fortuna real era uma anomalia que não podia ser quantificada ou exibida pelo sistema. Ele se sentiu aliviado após esta explicação do sistema. Além de matar os filhos favorecidos do céu, ele também poderia aumentar seu valor de fortuna conquistando pessoas abençoadas como Su Qingji e Lin Qiuhan. O que mais? Ele também recebeu uma pequena onda de Fortune Value todos os dias, mesmo sem fazer nada. Todo esse sistema poderia ser chamado de jogo de fazenda, ele se sentia como se estivesse criando porcos. Troque 1.000 pontos de fortuna em valor por pontos de destino.
Gu Shangji não hesitou mais depois de perceber tudo e imediatamente trocou 1000 pontos de seu valor da fortuna. De troca realizada com sucesso. Anfitrião, parabéns por receber 10.000 pontos de destino. O prompt do sistema soou em sua mente e ele imediatamente viu 14.000 pontos de destino em seu painel de atributos. Sistema, levante-me. Adicione pontos ao meu cultivo. Zumbir. Gu Shangji sentiu uma estranha energia passar por seu corpo logo após ele proferir seu comando. Raios brilhantes do grande Deio jorraram de seus membros e ossos, e seu Deiobuno liberou um zumbido aterrorizante e um brilho esplêndido se espalhou ao seu redor. Seu Devil Heart foi imediatamente contido e não deu um único pio. Ao mesmo tempo, as comportas da oitava camada do Heavenly Immortal Deio Codex se abriram na mente de Gu Shangji, e uma miríade de percepções e compreensão sobre o Heavenly Immortal Deio Codex se fundirão com suas memórias. Estrondo. Gu Shangji ouviu um estrondo dentro de seu corpo, como se um rio caudaloso tivesse derrubado uma represa. Uma grande quantidade de Qi espiritual correu através de seus meridianos para seu Dantian, e seu cultivo rompeu o reino do rei outorgado. Ainda tenho 6.000 pontos de destino sobrando. Gu Shangji pensou em sua mente. Ao mesmo tempo, uma figura nebulosa semelhante à encarnação do próprio grande Deio se materializou lentamente atrás dele e liberou uma aura aterrorizante. Os rinos do grande Deio ressoavam em seus arredores, e runas brilhantes se entrelaçavam ao seu redor, dando-lhe a aura de um deus antigo e majestoso olhando para o mundo. Este era o poder contido no Deiobuno que ele tirou de seu primo, era o encarnado do Deio que poderia suprimir tudo e qualquer coisa em seu caminho. Para um jovem supremo como Gu Shangji, pode ser considerado seu trunfo mais forte. Assim que cheguei ao reino do rei outorgado, minha força melhorou aos trecos e baracos, e a sensação que tenho agora é completamente diferente em qualidade quando comparada à sensação do reino do Lorde outorgado. Esse sentimento, tsk, tsk. Gu Shangji cerrou o punho e o grande Deio encarnado atrás dele imitou sua ação. Ao mesmo tempo, Gu Shangji sentiu como se fosse um poderoso soberano que poderia trazer o castigo celestial para destruir seus inimigos. Este era o poder que teria originalmente pertencido a seu primo, e Gu Shangji foi muito claro sobre isso. Afinal, o talento e a habilidade de outra pessoa nunca pertenceriam verdadeiramente a ela. Ele tinha que encontrar uma maneira de lidar com os problemas inerentes ao Deiobuno como era agora. Ele precisaria devorá-lo usando a arte demoníaca devoradora imortal, ou teria que substituí-lo por outro osso ou algo do sistema. Como o Deiobuno não pertence a ele desde o nascimento, ele tentará inerentemente rejeitar seu corpo, assim como um órgão transplantado, e isso pode causar graves perdas a longo prazo. O talento e o tipo recebido do sistema normalmente não têm essa restrição. Mas ainda não. Por enquanto, o Deiobuno poderia ajudá-lo a alcançar alguns de seus objetivos, além de fornecer-lhe poder divino. Logo, Gu Shangji examinou a loja do sistema. Afinal, ele ainda tinha 6.000 pontos de destino em sua carteira e até 1.000 Fortune Value em suas reservas. Com uma riqueza tão grande, ele seria tolo se não encontrasse uma maneira de aumentar sua força e trunfos o mais rápido possível. Embora a Ancient Immortal Gu Family tivesse muitos tesouros em seu esconderijo,
Gu Shangji sentiu que seu catálogo não poderia ser comparado com as ofertas do sistema. O que mais? Ele precisaria fazer contribuições para a família antes de receber algo deles. Embora ele fosse o jovem mestre da família, isso não significava que ele poderia pegar o que quer que fosse e quando quisesse, seu status apenas permitia que ele escolhesse antes do resto. Primeiras dibs. Fora isso, ele já havia dominado os tesouros mais poderosos da família Gu que eram adequados para sua atual base de cultivo. No final, Gu Shangji se contentou com uma habilidade mística. Sabedoria imortal infinita, valendo 5.000 pontos de destino. Ele já tinha o templo do Espírito de Deus inato, que o colocou no topo entre seus pares quando se tratava de realizações do poder do Espírito primordial. Agora que ele tinha outra poderosa habilidade mística para cultivar seu espírito primordial, os dois se complementariam e elevariam seu poder para o próximo nível. Intercâmbio. Gu Shangji imediatamente trocou por ele, e os registros da sabedoria imortal infinita surgiram em sua mente. Ao mesmo tempo, ele consumiu alguns de seus pontos de destino. Zumbir. No final, a encarnação de Gu Shangji Templo do Espírito de Deus inato saiu de suas sobrancelhas e se transformou em uma majestosa espada imortal que apareceu em suas mãos. A espada brilhou com uma luz deslumbrante e liberou uma aura assassina ao seu redor. Era como se pudesse cortar milhares de mundos no universo. Foi uma arma destruidora de almas definitiva. 2. Aquele que se senta dentro do templo e se mostrou no Manhua quando matou o diabo enviado por Lin Trash. Muitas pessoas na região interna da antiga família imortal Gu sentiram sua aura surgindo quando Gu Shangji invadiu o reino do rei outorgado. Embora houvesse formações para parar de bisbilhotar do lado de fora, eles não podiam parar o poder opressivo que irrompeu de seu corpo como uma onda estrondosa de intenção do grande Deio. Foi uma mudança fundamental em sua existência que não podia ser escondida do mundo ao seu redor. Shangji convida todos os anciãos da família para uma reunião no pico principal. Depois disso, a voz de Gu Shangji ressoou no céu acima de todos os picos de todas as linhagens que residiam na região interna da antiga família imortal Gu e atraiu a atenção de todos. Os anciãos da família que estavam ocupados em seus próprios palácios e pátios não puderam deixar de franzir a testa. Gu Shangji, quais são suas intenções? Não me diga que você já não pode conter seu desejo pela posição de patriarca depois de fazer um avanço em seu cultivo agora. Alguém balançou a cabeça. O que o jovem mestre está fazendo? Como ele pôde convidar todos os anciãos para encontrá-lo assim? Muitos ficaram chocados com suas palavras repentinas. Poderia ser sobre a posição do futuro patriarca. Outros não podiam deixar de adivinhar. Em uma parte extremamente desolada da terra dos imortais abandonados neste momento. Montanhas infinitas cobertas por uma atmosfera selvagem podiam ser vistas subindo e descendo em todos os lugares. Uma névoa caótica cercava tudo e dava ao lugar uma aparência extremamente sinistra. As horas aterrorizantes de bestas ferozes surgiram em direção aos céus. No entanto, se alguém olhasse além de tudo isso, ficaria chocado e ficaria maravilhado. Havia uma pequena aldeia que parecia ter saído de um conto de fadas nesta terra desolada e selvagem. A população da aldeia não parecia ser grande, com menos de 1000 pessoas morando lá, mas aqueles que viviam lá não eram simples. Ao mesmo tempo,
um pessegueiro incomparavelmente magnífico erguia-se à entrada da aldeia. Flores de pêssego coloridas e radiantes desabrochavam na árvore, e todos os tipos de verdades do tal circulavam em torno dela. Era como se a árvore estivesse enraizada em seu lugar desde o início dos tempos, e nem mesmo o caos poderia movê-la de seu lugar. Irmã Taurial 3, estou deixando este lugar. Uma jovem de azul sussurrou ao pessegueiro. 3. Pitwit/Demonis/Devil em tradução literal, mas a irmã Pitwit não soa tão bem quanto a irmã Taurial. Espere, Pitwit na verdade não parece tão ruim assim. Nota: The Willow Tree e Bonidigjintrop serão explicados em breve, já que os personagens estão aparecendo agora. Capítulo 74, A misteriosa aldeia Pit, procurando por aqueles com o sobrenome de Gu. Havia muitos rumores sobre a terra dos imortais abandonados no reino superior. Alguns a chamavam de terra abandonada, outros a chamavam de terra amaldiçoada, e alguns até a chamavam de deserto estéril. Em suma, a terra dos imortais abandonados era um lugar sinistro para o povo do reino superior, e poucos estavam dispostos a pisar pé dentro. Embora as luzes divinas surgissem ocasionalmente na terra esquecida, e as pessoas pudessem ter algumas oportunidades de vez em quando, a maior parte da região continha mais perigos do que tesouros. Aqueles abaixo do reino do Deus Celestial não podiam nem pensar em atravessar esta região sinistra sozinhos. Em comparação com outras áreas da região que eram cobertas por uma aura feroz, a pequena vila protegida pelo imponente pessegueiro parecia incomparavelmente calma, como um pedaço do paraíso no fundo do inferno. Claro, a vila se chamava Pit Village, e muitas pessoas excêntricas residiam nela. Agora, Gulchianer estava sob o pessegueiro. Ela estava vestida com um vestido azul e parecia extremamente linda com seu espírito heróico e traços faciais delicados e perfeitos. O pessegueiro era o espírito guardião do Pit Village, e até mesmo seus mestres excêntricos e misteriosos respeitavam o pessegueiro. Gulchianer, no entanto, tinha um ótimo relacionamento com o pessegueiro. Quando ela era jovem, ela costumava ser uma menina frágil e doente, mas a essência do pessegueiro a curou. Para ela, o pessegueiro era como um professor e uma irmã mais velha. Você tem certeza de que quer sair? Você está apenas no Reino Santo agora, e esse nível de cultivo não é nada no Reino Superior. Esses descendentes das seitas e dinastias imortais são muito mais fortes do que você. As folhas e galhos do pessegueiro balançaram e uma voz feminina agradável e gentil caiu nos ouvidos de Gulchianer. Gulchianer respondeu com um aceno resoluto e disse: Irmã Taurial, devo deixar este lugar. Eu tenho que encontrar meu avô, meus pais e os outros da minha linhagem. Estou separado deles há tantos anos e não sei como eles estão. Naquela época, meu tio os reprimiu completamente e os exilou da família, então estou preocupado que eles não estejam vivendo uma vida boa. A raiva brilhou nos olhos de Gulchianer quando ela disse isso. Claro, ela entendeu que, embora sua linhagem fosse exilada, eles ainda eram melhores do que famílias e raças comuns, pois vinham da antiga família imortal Gu. É que a vida deles certamente não era tão próspera quanto antes. Uma vez que eles foram separados do centro de poder do reino superior, eles não poderiam trazer o poder da antiga família imortal Gu, nem poderiam ficar no topo do mundo como antes. Além disso, a vingança não era seu único propósito.
Ela ainda tinha que encontrar seu avô e seus pais, e então trabalhar duro para trazer glória para sua linhagem que havia caído em apuros. Ela deixaria seu tio ver e provar o sucesso deles. Claro, a razão mais importante é meu bom irmão naquela época. Gulchianer sentiu uma dor surda no peito ao pensar nisso. Ao mesmo tempo, a cena de Gu Shangji desenterrando seu Daeobun ressurgiu em sua mente. Ele era muito cruel. Quando ela era jovem, ela sempre seguia atrás dele e se agarrava a ele o tempo todo, mas ele impiedosamente desenterrou seu Daeobun. Toda vez que Gulchianer relembrava essa parte de suas memórias, ela sentia um ressentimento incomparável em relação a seu irmão divino e sem coração. Ela tinha que se vingar. Isso é ódio entre ele e você, então você deve se vingar com seus próprios meios. O pessegueiro voltou a falar. Gulchianer assentiu com suas palavras e disse: Irmã Taoliao, eu entendo que este é um assunto interno da família Gu, então nem você nem os outros mestres irão interferir. É bom que você entenda. Ainda assim, você não precisa se preocupar muito. Embora existam muitos seres fortes no reino superior, aqueles que estão no ápice certamente não se atreverão a atacá-lo facilmente. Embora seus mestres sejam pessoas excêntricas, não há muitos no reino superior que ousam provocá-los. A voz suave e agradável do pessegueiro tornou a soar. Claro, ela não se mencionou porque suas origens eram muito mais antigas e incompreensíveis do que o resto. Eu entendo isso, irmã Taoyu. Você e os outros mestres me trataram muito bem ao longo dos anos. Você não apenas me ensinou todo tipo de coisas, mas também me ajudou a entender a verdade do mundo. Não consigo expressar a gratidão que tenho por você, disse Gulchianer. Ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de sentir uma explosão de calor em seu coração. Diferente de seu irmão sem coração, seus mestres na aldeia a fizeram perceber o que significava ter um lugar aconchegante no mundo. Não posso te ajudar muito já que este é um assunto interno de sua família, e o mesmo vale para seus mestres. No máximo, eles podem ajudá-lo a intimidar os figurões de agir. O pessegueiro falou muito hoje, já que Gulchianer partiria em breve. Ao mesmo tempo, uma flor de pessegueiro caiu das muitas que adornavam seu corpo. Pegue isso, poderá salvá-lo em um momento crítico. Se alguém ainda o reconhecer no mundo exterior, eles também me reconhecerão. O pessegueiro falou mais uma vez. Obrigado, irmã Taoliao. O coração de Gulchianer foi tocado quando ela pegou a flor de pessegueiro. A flor em sua mão tinha 7 pétalas, e cada pétala parecia ser esculpida em jade imortal. Eles liberavam um brilho extremamente etéreo e extraordinário. Gulchianer naturalmente não teve dúvidas sobre sua capacidade, já que sua irmã Taoliao disse que poderia salvar sua vida e se sentiu aliviada. Logo, ela se despediu de todos da vila e olhou na direção da distante, porém próspera região do Reino Superior. Seus olhos estavam cheios de desejo e espírito heróico. Antes de partir, o primeiro mestre me deu uma faca. Eles disseram que eu deveria usá-la para lidar com meu irmão se não pudesse derrotá-lo de forma justa. O segundo mestre me deu uma corda que pode amarrar qualquer coisa. Se não posso derrotar meu irmão, posso usá-lo para amarrá-lo. Terceiro mestre. Antes de sair, Gulchianer ajoelhou-se e prostrou-se diante da entrada da aldeia, batendo com força a cabeça no chão. Pessoal,
voltarei para vê-los depois de resolver meus assuntos. Terminando com suas palavras, Gulchianer trouxe seu antigo servo que a acompanhava de sua família naquela época e se virou na direção do mundo exterior. Ao mesmo tempo, uma fera feroz com uma aura aterrorizante desceu para levá-la para longe da terra dos imortais abandonados. Assim que ela saiu, o grupo de seus mestres excêntricos e misteriosos apareceu na entrada da vila e olhou para sua figura à distância. Todos eles tinham aparências estranhas. Alguns eram cegos, outros mudos, alguns tinham as pernas quebradas e outros não tinham braços. No nível de seu poderoso cultivo, pessoas como eles poderiam facilmente regenerar um ou dois membros, mas, por algum motivo, não o fizeram. Ou eles não queriam, ou não podiam. Ainda assim, não se pode negar o fato de que todas essas pessoas vieram de origens chocantes. Eles facilmente criariam uma tempestade no reino superior se aparecessem nas regiões prósperas do reino superior. Se Gu Shangji estivesse aqui para ver tudo isso, ele definitivamente amaldiçoaria o autor do cachorro e perceberia que seu palpite estava certo. A Vila dos Pêssegos teve uma origem extremamente aterrorizante. Neste momento, todas essas pessoas se ocuparam em discussão. A filha que criamos por mais de 10 anos fugiu assim. Quanto tempo vai demorar para nós vê-la novamente? Esta queixa é entre ela e aquele pirralho, então não podemos nos envolver. É que estou preocupado que Xianer sofra muito lá fora, já que ela é uma garota gentil e inocente. Não consigo entender como nosso bando pode criar um discípulo com um caráter tão fraco. O caráter não importa. Eu acho que a personalidade de Xianer é boa o suficiente. Uma velha com o rosto murcho imediatamente retrucou e olhou para o resto das pessoas ao seu redor. Ai! Ela estava destinada a ser a queridinha do Dale que receberia todas as bênçãos e mimos do mundo, mas sua bênção, Dale Boone, acabou empurrando-a para uma espiral de ódio. Não consigo entender como o irmão dela pode ser tão cruel em uma idade tão jovem e fazer algo tão hediondo com alguém como ela. Existe a reputação e a conduta correta das gerações anteriores da antiga família imortal Gu de um lado, e então há um demônio como este do outro, o que será da geração atual? As pessoas ficaram do lado de fora da aldeia e conversaram umas com as outras, eles não podiam deixar de se preocupar com Gu Xianer. Sua licença os fez sentir como se a filha que criaram por mais de uma década de repente decidisse partir algum dia, sem avisar quando voltaria. Eles eram como pais que não podiam deixar de se preocupar com seus filhos. Tenho medo que ela traga um homem na próxima vez que a virmos, não posso deixar de querer cortar aquele homem. Esse velho acabou de calcular, e isso não parece ser impossível. O cego do meio de repente sentiu uma dor aguda entre as pernas. O reino superior era extremamente vasto e podia ser dividido em 3 regiões, a saber, a região externa, a região intermediária e a região interna. A divisão do reino superior fez com que parecesse uma pirâmide. A região interior era a mais próspera das 3, com um território infinito e incontáveis heranças e raças importantes. Todas as famílias, seitas e ortodoxias supremas e mortais foram baseadas na região interna. A região central, embora não tão rica em recursos quanto a região interior, também era uma região próspera com um vasto território. A região externa,
embora não tão próspera e rica em recursos quanto as regiões interna e média, ainda era um lugar para se contemplar no reino superior. Nela existiam muitas heranças, e as relações entre as forças eram extremamente complicadas. Vilfic, o que foi dito acima parece absurdo, então vou colocar em termos mais simples: a região externa é uma cidade comum, a região central é uma cidade normal e a região interna é a cidade imperial. Embora eles não soem tão bons se comparados um ao outro, se eles forem colocados próximos ao reino inferior, seria como comparar uma maçã podre cheia de larvas com um banquete do imperador com folhas de ouro espalhadas sobre cada colherada. A borda da região externa era um lugar extremamente desolado que agia como a junção entre os reinos inferiores e os reinos superiores. Aqueles que ascendiam do reino inferior normalmente chegavam a esta parte da região externa. Este também era o lugar amado pelas principais forças do reino superior, pois todos eles podiam capturar mão de obra gratuita que poderia ser usada para minerar ou algo assim, ou eles poderiam encontrar algumas boas sementes com grande talento. Afinal, se um cultivador que ascendeu do reino inferior tivesse um talento razoavelmente bom, ele poderia ser treinado como uma força para sua herança. Exceto por algumas regiões proibidas nas quais ninguém ousava pisar, e áreas que tinham poucos ou nenhum sinal de ti espiritual, todas as partes do reino superior estavam cheias de cultivadores. Estado Xiling, região exterior. O vazio tremeu e o velho Ming apareceu no céu do nada. De acordo com o comando do jovem mestre, os membros da família Gu que foram exilados naquela época deveriam ter vindo para o estado Xiling. O velho Ming vasculhou rapidamente a região. A região exterior foi dividida em vários estados com fronteiras claramente demarcadas, e cada estado se estendia por milhões de quilômetros de território. Os deuses celestiais poderiam facilmente reinar saprimos em quase qualquer lugar da região externa, e não havia existência comparável a eles neste estado. Quanto aos deuses reis, eles raramente apareciam na região exterior. O velho Ming não fez nada para esconder sua aura. Estrondo. O sopro aterrorizante do Deus Rei desceu sobre a região e imediatamente alarmou todas as pessoas puldarussas da região sobre a chegada do distante e poderoso Deus. Os cultivadores da região não puderam deixar de tremer de horror. Porque um poderoso Rei Deus está em um lugar como este. Essa aura é muito assustadora. Qual é a origem deste Senhor? A aparição repentina de uma figura tão poderosa chocou e assustou a todos. Os deuses celestiais já podiam olhar para tudo e qualquer coisa neste lugar, então pouco precisava ser dito sobre seres no nível de Deus Rei. Um único pensamento de tal gigante poderia acabar com uma grande cidade inteira. Logo, um grupo de deuses celestiais com expressões extremamente respeitosas e inspiradoras subiu ao céu. Já que um rei Deus apareceu em sua região exterior, ele não poderia estar aqui por nada. Ousaremos perguntar a Vossa Excelência o que podemos fazer por você. Eles perguntaram com um tom submisso. Por ordem do jovem mestre da minha família, vim procurar pessoas com o sobrenome Gu. Você sabe onde aqueles com o sobrenome de Gu estão residindo no estado Xiling? Old Ming questionou com um tom leve. Aqueles com o sobrenome Gu. Gu Xian'er, que havia deixado a Terra dos Imortais abandonados e estava atualmente em uma grande cidade, não pôde deixar de ficar tensa ao ouvir suas palavras.
Ela havia acabado de chegar ao Shilling Estate em busca dos membros exilados de sua linhagem, e nunca esperava que se depararia com tal situação. Jovem mestre. Gus sobrenome. Tinha que ser seu querido irmão. Gulchianer rangeu os dentes enquanto a palavra querida passava por sua mente. Minha dama. O servo atrás dela também mostrou uma mudança em sua expressão. Porque alguém bateu à nossa porta assim que saí da terra dos imortais esquecidos. Gulchianer parecia calma, mas suas sobrancelhas não podiam deixar de franzir. Ela olhou para o pássaro vermelho dormindo profundamente em seu ombro. Foi a poderosa besta que ela tirou da terra dos imortais esquecidos, e costumava se apressar para cá. Embora fosse forte, ela não sabia se poderia competir com um rei-deus. Ainda pior. Seu antigo servo estava apenas no reino dos falsos deuses. Será que ela já precisaria usar os trunfos dados a ela por seu mestre? Gulchianer decidiu ficar quieta e observar o que diabos estava acontecendo antes que ela pudesse agir. Notas. 1. Tropo de Gulchianer. O personagem de Gulchianer usa dois tropos diferentes de dois romances diferentes, a saber, o tropo de cavar ossos com a árvore poderosa como seu patrocinador mais vila no deserto com mestres poderosos e aleijados se escondendo do mundo por razões desconhecidas. O tropo de cavar ossos com uma árvore poderosa foi usado no romance Perfect World, traduzido por Pika em Vuxia World. O protagonista de Perfect World foi criado em uma vila no meio de uma terra selvagem, e um poderoso salgueiro ficava no portão da vila. O salgueiro era o espírito guardião da aldeia que cuidava da aldeia desde tempos imemoriais. Também é conhecido como divindade do salgueiro. Introdução de Willowdate por Lord Duke do fandom Perfect World. Willowdate, uma existência tão misteriosa que nem mesmo o Wiki sabe nada sobre isso. Tudo o que sabemos é que a quantidade de vezes que é pronunciada como a existência mais forte de todos os tempos é ridícula. A moral da história é não brinque com as árvores. Como você pode ler no capítulo, o Peach Tree é a encarnação da divindade do salgueiro, e já é prefigurado como um ser extremamente antigo e poderoso. O protagonista de Perfect World nasceu com uma bênção semelhante a Deobu em um poderoso clã do mundo, mas seu primo desenterrou seu osso e o roubou para si mesmo. No final, o protagonista de alguma forma acabou no Stone Village e foi criado lá. Os mestres aleijados se escondendo do mundo em uma vila no deserto é um tropo que foi usado no romance Tales of Herdingads, traduzido por Atlas Studios em webnovel. No romance, um bando de peidos velhos e aleijados da Vila dos Idosos Deficientes pega uma criança recém-nascida de uma aldeia e a cria com seu sangue, suor, lágrimas e conhecimento divino. Eles ensinam a ele todo tipo de coisa sobre o mundo, com um personagem não tão bom, mas isso meio que não é verdade. Esses velhos peidos são o apoio do protagonista, e o protagonista obtém muitas oportunidades por meio deles. Não vou estragar você aqui.